pede também e eu acabo esquecendo. É incrível, é incrível. Eu lembro bem direitinho quando eu vou assistir de Rita Aparecida, quando eu assisti qualquer um, mas o meu é impressionante. Mas vamos lá, muita paz e muita luz, que essa harmonia que está em nossos corações, esse poder mental de limpar todas as nossas preocupações, tudo aquilo que a gente está entregando nas mãos do Pai, que quando a gente confia, logo a gente é atendido. No tempo dele, mas a gente é atendido. E então, a gente vai dar uma continuidade do capítulo que nossa irmã Margot continuou ontem, né, que foi essa semana, foi da semana passada para cá, foi um pouco assim misturado, devido ter o Natal, devido ter o feriado aí no Bezerra. Aí, então, eu mudei, né, 24 e 25, botei o Homem de Bem e voltei para o não se pode servir a Deus e a mamon, né? Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. Bem que, mas a gente tem que viver sem dinheiro? Não necessariamente sem dinheiro. Mas saibamos fazer o nosso melhor com aquele talento que ele nos dá, que é o dinheiro. Começa-se por aí. Como ontem a nossa irmã Margot já deu uma pinceladazinha na parábola do mal rico, né? E então eu vou só passar por cima dele e vou ler os talentos, que é a parábola dos talentos, que está lá escrito no nosso. Mas eu botei 5 e 6. Então havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos aos seios de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. Mas aqui eu vou logo, porque como tem, com certeza, pessoas espíritas, como tem todo tipo de cristão. Aqui no nosso evangelho a gente não preza só o espiritismo. Nós sabemos que tem evangélicos, nós sabemos que tem católicos, nós sabemos que tem toda, qualquer que seja a religião, o importante é o nosso Pai, é um Deus que nos cuida, que nos ama e é Pai de todos indistintamente. E para nos mostrar que nós não somos mais que ninguém, deu uma dor de barriga no rico, como dá no pobre, é a mesma coisinha, diz Haroldo Dutra. E então diz aqui, e quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando disse essas palavras, Pai, Abraão, tende piedade de mim. Aqui na parte do homem rico, lembra muito também o André Luiz, né? Quando o André Luiz chegou do outro lado, no mundo espiritual, ele se sentiu ali no mundo de umbral, né? Como é passado no filme, como é lido no livro. Okay? Também nós sabemos que foi uma psicografia, mas sabemos que também tem muita ficção, né? Para poder dar o livro. Então, o umbral, o purgatório, o inferno, como diz aqui, é a nossa consciência. O que eu estou pensando, o que eu estou fazendo é a nossa consciência. Se eu estou com um problema com o mundo aqui, eu estou com um problema aqui. Aí, então, eu vou viajar, eu vou desopilar minha cabeça, eu vou esquecer isso aqui. Se você não resolver aquele problema aqui, você vai com a sua consciência para a China, para a Inglaterra, para a Flórida, seja para onde for. Você vai.
isso vai contigo. É assim também o nosso desencarne. De acordo com os nossos pensamentos e atitudes, é para onde nós vamos. Nós levamos conosco. E então diz, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para me refrescar a língua, assim dizia o rico ao pai Abraão. Porque eu sofro tormentos extremos nessa chama. Mas Abraão lhe respondeu, meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males, por isso ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Não necessariamente, Kardec ele fez assim está bem mais claro, com certeza. Se você pega toda a Bíblia, para ler uma Bíblia, você precisa realmente ler e reler, para você entender aquilo que eles estão falando. O Kardec ele já nos deu esse leque, né, de esclarecimento. Quando ele fala aqui, ele já você teve os bens, e o Lázaro, então o Lázaro, ele tem os tormentos e o Lázaro tem a bênção, não é necessariamente porque eles tiveram uma vida material diferente. Deixa eu desligar bem aqui o microfone de uma pessoa. Aí então, quando de repente os tormentos são são as nossas atitudes. Se o Lázaro, mesmo se ele fosse o mendigo, como foi, conta a história, né? Se o Lázaro tivesse sido mendigo e uma pessoa ruim, ele estaria junto com Abraão? Com certeza que não. Se o homem rico, muito rico, como eu já contei a história aqui de um homem que já veio várias e várias e várias vezes, eu estou só resumindo a história dele, veio como muito afortunado, veio com bastante dinheiro mesmo. E ele não era apegado, ele tinha consciência que precisava ajudar, mas não sabia como. E então, certa encarnação, ele se deu conta que precisava ser mais humilde, precisava de abdicar daquilo que lhe dava orgulho, vaidade e egoísmo, né? E então ele doou tudo o que tinha, fez o que pôde pelos pobres, começou a mendigar e acabou sendo esfaqueado e caiu dentro de uma lama. Todas as outras encarnações, mortes dele, desencarnes dele, que ele chegava na pátria espiritual, ele subia numa balança, uma forma de falar, ele subia numa balança e a balança não se mexia. E ele chegava lá todo branquinho, aquele branco anil, e não se mexia. Vem com todo cheio de sangue, todo cheio de lama, porque caiu numa lama, chegou lá, aí o anjo foi e disse, bora subir na balança, e ele foi e disse, eu chegava aqui, todo branco anil, a balança nem se mexia, como é que eu vou subir agora todo sujo, sangue, lama? E o anjo sorriu e disse, mas vamos tentar? E quando tentou, a balança quase estoura. Mas por que foi? Porque ele chegou lá cheio de sangue, de lama? Não, foi a bondade, foi a caridade, foi as atitudes diferentes de uma encarnação e outra. Eis aí os dons, eis aí os talentos. E então vamos, prossegue. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estáis. O rico lhes disse, eu vos suplico, pois, pai Abraão, envia-lhe à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes atestes essas coisas, de medo, que eles venham também para um lugar de tormento. Abraão lhe explicou, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, disse ele a pai Abraão, mas se alguns dos mortos os procurar, eles farão penitência. Abraão lhes respondeu, se eles não escutam nem a Moisés, nem os profetas, não crerão, não mais, quanto mesmo em algum dos mortos ressuscitasse. Está lá em São Lucas 16, 19, 31.
E então, quando eu falei aqui nessa parte dos mortos virem, a gente não precisa nem a gente se estender muito nesse item, né, da parábola do mal rico. O mal rico são aquelas pessoas que vêm com o talento de ter a oportunidade financeira de fazer o bem mais do que o normal. Porque não é necessário você ter para doar. Mas se você tem, faça, dê o seu melhor. Se você não tem, dê o que você tem. Se você não está naquele dia 100%, dê os teus 20%, dê os teus 80%, mas dê a tua porcentagem do teu melhor. Não guarde para você, não esconda como fez aquele dos talentos que foi lhe dado e ele escondeu, foi dado um talento e ele escondeu, achando que tinha que entregar aquilo daquele jeito. Nós temos que multiplicar. Lembra da outra vez que eu falei aqui, acho que foi dia 24, que plasmamos duas árvores, uma com um tronco bem grande, assim, bem. Eu plasmo mesmo, gente, eu imagino direitinho. Um tronco bem grande com o nome Amor e cheio de galhos. E o que nós estamos colocando nesses galhos dessa planta, dessa árvore que é vida, que somos nós? E do outro lado, um tronco maior ainda, entrelaçados esses troncos com o nome vaidade, orgulho e egoísmo. E cheio de galhos também. O que nós estamos ainda colocando nesse tronco, que nós ainda precisamos, e eles já estão balançando e querendo ser cortados, tirados, poldados, vamos dizer assim. Ninguém poda galhos, a gente quebra mesmo. Mas vamos então poldar, vamos então fazer a cirurgia moral, vamos então fazer o nosso melhor hoje, para que, quando a gente chegar o dia do desencarne, ter uma receptividade melhor do que quando nós voltamos para cá. A gente chegar, saber que fomos e fizemos, como o doutor Bezerra de Menezes, eu gosto muito de falar da malinha dele, que foi uma mala que não fechou. Não fechou de atitudes, não fechou de benevolência. E tantos e tantos e tantos fizeram. Porque se a gente for atrás das histórias, né? Como ontem eu tive a oportunidade, foi assim, por um acaso, eu sozinha aqui, eu gosto muito de ficar assistindo coisas religiosas, né? E então, mas aí eu também assisti Dr. Bezerra de Menezes, toda a história, revivi a história dele novamente, e quando, de repente, passou a prece de Cáritas, né? Ela foi feita, talvez ninguém nem lembre ou saiba, não sei, mas eu mesmo não sabia a data, não sabia o tempo, mas ela foi feita em 1873 por uma irmã que era uma irmã. Ela, quando ela nesse dia de Natal, ela não foi ceiar, ela se juntou com aqueles que faziam a reunião mediúnica e foram se harmonizar, botar harmonia onde não tinha, da forma que elas podiam. E dali surgiu caridade. Caritas significa caridade, benevolência, humildade, indulgência, enfim. E então vamos lá para a parábola dos talentos, né? Mas tudo isso aí está dentro da parábola dos talentos. Lá em Provérbios, eu tirei aqui, lá em Provérbios 16:3, diz assim: consagra ao Senhor tudo que você faz. Olha só, não é tudo só o que você pensa em fazer, mas é tudo o que você faz. E seus planos serão bem-sucedidos. Da forma dele, não é da nossa. Aí eu ainda tirei mais. Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor serão como um monte Sião, que nunca se abala. E então, eu estou falando isso aqui de Provérbios, que
também foi aleatório. Eu estou falando assim de provérbios, porque essa parte de talentos é bem interessante. Eu vou ler, mas eu vou explicar aqui rapidinho também, porque eu tirei algumas coisas de um outro livro, que diz o seguinte, no Evangelho. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem, o Senhor age. Olha só, ele não está dizendo aqui que é o Senhor que viajou, não. Ele está fazendo a simulação que foi o Senhor. O Senhor age como homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos os seus bens, o que ele fez com todos nós. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro, e aí um a outro, segundo, 2 a um e outro a um, segundo a capacidade diferente de cada um. Quer dizer, ele não dá tufo para todo mundo do mesmo jeito, não. Ele dá de acordo com o nosso merecimento. Por quê? Porque os talentos nossos já é merecimento de outras vidas. Olha que coisa interessante. Os nossos talentos são merecimentos já de outras vidas. Então, por que não melhorar mais e mais nessa, para que na próxima a gente ainda venha melhor do que nós estamos? Porque dizem que a nossa melhor encarnação, né? O nosso melhor tempo é esse. Porque nós temos esse leque de Kardec, nós temos esse leque de Emmanuel, nós temos um leque de tantos espíritos iluminados, desses que vêm, que deixa mensagem, desses que vêm, psicografa e deixa a sua história, para que sirva de lição, para que a gente siga o caminho do Cristo. E então diz, e logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com esse dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2 ganhou da mesma forma, ainda outros 2. E o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhe quanto. O outro guardou o dinheiro, né? Escondeu. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio lhe apresentar os outros 5, dizendo, Senhor, me haveis colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui, além deles, 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu, homem bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras, entrai no gozo do vosso Senhor. Aqui nos fala exatamente sobre isso que eu acabei de falar, né? Que ele nos dá os talentos de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas encarnações passadas. É nosso merecimento. Eu peguei de um livro, até desmarquei aqui, que diz assim, tá aqui, que diz assim, o significado de talentos não são só dinheiro, é saúde. Olha só o que ele nos dá. A gente diz assim, eu vou para mim. Eu não gosto muito de buscar coisas de livros, não. Eu vou para mim. Eu tenho esse meu problema no ombro. Cheguei agora aí, foi colocada uma placa espiritual, né? Aí eu digo, ai, que tanta dor. Eu não digo, não. Acho que vocês nunca nem me ouviram. Ai, que tanta dor, que eu estou isso, estou aquilo. Vá num hospital. Vá numa liga do câncer. Vá em qualquer lugar e você vai ver que essa dor que a gente pensa que está sentindo é maior do que tudo no que nós estamos no fim do poço, que nós não temos um Deus que nos ama. E nós sabemos que Ele cuida do jeitinho dEle, no tempo dEle. Tudo é no tempo dEle. E nós não temos problemas, não. O que nós temos é fichinha. Porque nós estamos aqui respirando o oxigênio dos nossos pulmões, do próprio. Nós estamos com os nossos 2 ouvidos, que eu agradeço demais a vocês, todos os dias estarem aqui fazendo essa caridade, doando os ouvidos para a gente desabafar o que a gente precisa falar, para a gente mesmo. A voz, são
Tudo é talento, inteligência, tempo. Será que nós temos um tempinho com Deus? Será que nós tiramos um tempinho, como aquela mulher? Eu descobri, gente, que sempre dizia assim, eu acho que ela é empresária, que ela se deu o luxo de sair e dizer assim, hoje eu não vou trabalhar. Lembra da história que ela saiu e disse, Jesus, bora tomar um café comigo? Ela teve o tempo para Jesus. E ela faz isso aí diariamente. Ela é uma médica. E então, ele nos dá estudos, nos dá afeto, nos dá conhecimento. Aí ainda tem mais. Os dons é para a nossa evolução. São empréstimos de Deus para que a gente use em benefício próprio e do próximo. E o reflexo, tudo isso é reflexo de vidas passadas. É os nossos talentos. Ele diz: olha, você fez isso, você merece isso na próxima. Aproveita isso que eu vou te dar. Será que nós estamos aproveitando esses talentos que ele já nos deu? Que ele nos dá todos os dias ainda com a saúde, com essa oportunidade ímpar de estarmos, né, online, gente em vários estados. É fantástico. Aí vem a mensagem espírita. Multiplicar o bem, não paralisar a vida espiritual. Como assim, Glaci? Muitos dizem assim, eu só posso ajudar ao próximo, eu só posso doar os meus talentos se eu ganhar na loteria. Se eu se eu ganhar qualquer coisa aí, mas eu só posso doar se for assim. E a tua voz? E a tua doação de energia quando nós estamos dando passes? Isso é maior da caridade, porque é de você, porque você gosta. E diz: lei de progresso, reencarnação e justiça. A parábola é um convite à ação, ao dinamismo, à coragem de usar tudo o que temos para o progresso e o serviço, sem nos apegar aos bens materiais, mas sim transformá-los em amor e virtudes para a nossa jornada evolutiva. De um outro livro eu também peguei, mas eu vou só terminar aqui de ler, né, porque nós temos que ler o Evangelho para depois a gente explanar outras coisas. Aí então o Senhor, vendo tudo aquilo, aí ele respondeu: eu estou já saltando. Bom, é fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei. Isso aí já foi no que ele deu, então, 2. Entra no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão um talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e que colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ei-o, restituí o que é vosso. Mas o Senhor lhes respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabieis que é ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devias, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe retire, pois, o talento que tem, e dê àquele que tem 10 talentos. Por enquanto se dará a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, lhe tirará, mesmo que pareça ter. Que ele se lance, esse servidor inútil, nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes, está lá em Mateus 25, 14, 30. Mas eu volto e digo, quando ele diz assim, que a gente, que no caso aqui, a ele que não, que guardou, que escondeu, que somos nós que muitas vezes dizemos assim, como eu acabei de dizer,
eu não tenho. Eu não tenho como fazer doação. Eu não tenho como ajudar a um irmão. Será que não tem um irmão dentro de casa precisando de um abraço, precisando de uma palavra, só um bom dia? Mas não é um bom dia, bom dia. Não. Bom dia! E aquele bom dia chega energia. Emana energia. Aonde tu fores, aonde tu entrares, já diz o Senhor. Aonde tu entrares, diz que a paz esteja nessa casa, que a paz esteja com essas pessoas. Mas se essas pessoas não recebem, como esse aqui, que é feito à vontade. Nós temos um livre-arbítrio. Que seja feito à vontade. Deus não nos obriga a fazer nada. Eis aí a vantagem do Espiritismo. É não nos obrigar, mas nos esclarecer. É não nos forçar uma coisa que não condiz com o que a gente pensa ou ainda prega, mas nos esclarece aos acontecimentos, às circunstâncias do que nós estamos passando, do que vamos passar, porque ninguém está isento de sofrimento, ninguém está isento de enfermidades, ninguém está isento do desencarne. Todos nós somos mortais, entre aspas, corpo físico. A vida continua. Agora, o que é que eu estou fazendo da minha existência hoje para que, na minha existência próxima, ou para quando eu desencarnar, no plano espiritual, eu venha ter um bom lugar. Eu continue com o meu trabalho, eu continue com a minha fé, eu continue. Será que eu estou fazendo isso? Aqui, Emmanuel, rapidinho, diz assim, do livro, lá em Mateus, Emmanuel, segundo Emmanuel, viu? Evangelho por Emmanuel. Mateus 14, ele diz assim: não te demores na fortuna envenenada do tempo perdido. Não espere pelo dinheiro e pelo título acadêmico, pelo poder pessoal e pelas disposições físicas favoráveis para empreenderes a gloriosa romagem da elevação. O céu para nós começa na terra. Olha aí que recado. Olha que puxavante, como diz nossa irmã Doralice. Não nos esquecemos assim no dia que passa, porque nesse minuto mesmo brilha o nosso divino momento de começar a gloriosa ascensão. E ele diz assim ainda: há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas e em todas as partes, de todos os jeitos. Observe os elementos de trabalho que a vida te conferiu. E não te esqueças de que a única fonte de origem de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. Jesus disse uma frase, era eu lendo aqui, lembrando, que ele não disse assim: pegue o evangelho, estude, vá para uma igreja que você já vai ser salvo, e com todo o seu conhecimento você já vai ser bem elevado. Não. Ele diz assim: estuda, instrui, amas, eu estou aumentando, né? Amas, porque isso aí foi dito pelo doutor Bezerra, amados, instruí-vos e, como é? Enfim, mas Jesus disse o seguinte, pega a tua cruz, Jesus disse, levanta, pega a tua cruz e segue-me, porque ninguém está isento de sofrimentos. O importante é que nós tenhamos a fé, que a gente consista na fé, que a gente determine a fé, que a gente saiba que Ele não desampara, que a gente saiba que Ele está conosco. Em nenhum momento, quando você pensar que é o fim, ainda não é. Ele te levanta e ele diz: vamos, continua, porque a marcha é tua.
Mas rapidinho diz assim: a alegria é fonte de estímulo. A dor, para quem se consagra à aceitação construtiva, é capaz de se transformar em manancial de humildade. Isso dito por Emmanuel. E então, como eu hoje recebi, foi, digamos que um pedido, né? É interessante, eu não sou cantora, mas estão quase fazendo isso, mas é um louvor que levanta almas, é um louvor que a gente é uma reza triplicada, é uma oração triplicada, e eu gosto de fazer, porque eu sinto paz, eu sinto harmonia, eu sinto energia. E diz: por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, ventos fortes que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. E por aqui a gente podia continuar e sentir Deus. Sente Deus dentro de você. Ele não está longe. Silencia o mundo e deixa ele falar. Não precisa voz indo e voltando, você escuta, ele te escuta. Ele escuta o grito da tua alma, ele escuta a tua necessidade. Não importa qual seja, ninguém sabe qual é, mas ele sabe o que é de todos nós. Obrigada, Pai, agradecidas estamos pelo ar natural dos nossos pulmões, por tantos talentos que já nos destes e por tantos que ainda há de nos dar, se tivermos o merecimento para continuar servindo a Ti, Pai. A Jesus, nosso grande irmão maior, governador planetário, obrigado pelas instruções, pela intuição, por tudo, pelo direcionamento que nos dá com as tuas palavras, com os teus ensinamentos, pelo caminho para seguir, para poder ver a face do Cristo. A Maria Santíssima, Virgem Imaculada, Virgem de Nazaré, nós te rogamos, Mãe, continua conosco, intercedendo, aquietando os corações daqueles que ainda estão aflitos, daqueles que ainda dói, daqueles que estão em dúvida, daqueles que estão sem saber o que fazer e como fazer. Coloca teu manto sagrado, agasalha cada um de acordo com o teu merecimento. Aonde quer que esteja, aquele que esteja nesse momento tirando a tua vida, agasalha, Mãe. Aqueles que já tiraram, aqueles que estão no asilo, aqueles que estão nos presídios, aquelas crianças, órfãos de pais e mães que estão nos abrigos, órfãos de pais e mães que estão nas ruas. Acolhe, Mãe. Acolhe, Pai. Acolhe toda a espiritualidade de luz, a todos nós, encarnados e desencarnados, aqui presentes e ausentes que estamos nesse evangelho, todos os lares. Acolhe com teu amor, com a tua misericórdia, com a tua luz. Que se faça luz em nossos corações, em nossas vidas, não só hoje, não só até quarta, não só, mas toda a nossa vida, toda a nossa existência se faça presente. Que assim seja. Doutor Bezerra de Menezes, nós te rogamos e nós te bendizemos. Obrigada por tudo. Graças a Deus. Com você, Dória. Obrigado, minha irmã.
Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga que nos dá sustentação, nos fortalece, nos orienta todas as noites nas nossas atividades. E rogar a permissão da espiritualidade maior para que seja feita uma visita à casa de cada um dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que aqui estiveram conosco na noite de hoje, e também nos nossos lares. E se encontrar um irmão necessitado, possa ser encaminhado para a colônia espiritual, um hospital espiritual ou para um local adequado ao seu atendimento e às suas necessidades, de forma, Senhor, que não possamos deixar nenhum dos nossos irmãos sem assistência, sem proteção e sem orientação, Senhor. E assim, Pai, continuando esse clima de paz, de harmonia e de equilíbrio, rogamos a vossa permissão do nosso amado Mestre Jesus, da Virgem Mãe Santíssima e do nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, a permissão para encerrar o Evangelho da noite de hoje com muita paz, harmonia e perseverança, Senhor. E amanhã teremos nosso Evangelho. Boa noite a todos, Deus os abençoe e um abraço fraterno a todos. Boa noite, até Boa amanhã. noite. Boa Boa noite, boa noite. semana. semana. Boa Boa noite, uma noite a boa todos. semana. Obrigado. Boa semana.